Olá, olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Parashá de Nassó, a porção dessa semana, e a gente vai focar só em dois pedacinhos dela. Mas olha, se a gente entender bem só esses dois pedacinhos, já tem tanta coisa pra gente aprender, tanta mudança que faz no modo que a gente se enxerga na vida, que já é suficiente. Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer é sobre o próprio nome, né? Nassó. O que significa Nassó em hebraico? É uma palavra ambígua, é uma palavra com dois sentidos. Nassó vem de uma raiz que pode significar elevar, né? Ascender com SC alguma coisa, mas também pode significar carregar, carregar um objeto. Então é uma dessas palavras que a Torá escolhe de propósito, né, com carinho, porque ela carrega, olha o trocadilho, porque ela carrega mais de um sentido ao mesmo tempo. Né? Então quando você traduz para o português já fica um pouco perdido. Você tem que lembrar que em hebraico ela tem de propósito dois significados. Então o que está acontecendo? A Torá aqui está descrevendo o trabalho dos levitas. E está falando que você vai ter que, sei lá, nomear levitas, né? Pôr os levitas nas suas funções. E aí ela usa esse verbo, né? Ela usa o nassó. Então a pergunta que surge é por que ela não usa outros verbos? Né? Sei lá, conte os levitas, designe os levitas, chame, né, os levitas. Por que a palavra nassó? Então aqui a gente já tem uma primeira lição. Na espiritualidade, a gente não é, quando a gente faz as nossas tarefas, elas não são só um chamado, não é só uma questão de você ser designado. A gente carrega alguma coisa, né? E mais do que isso, quando você então carrega algo com consciência, você eleva. Por isso que essa palavra tem os dois significados. Agora, deixa eu abrir aqui um parêntese importante, né? Quando eu falo que a gente na espiritualidade carrega certas coisas, e esse carregar eleva, eu não estou falando de suportar certas coisas, tá? Porque são duas palavras parecidas, mas não é a mesma coisa. Então, tem gente que acha que na espiritualidade, por exemplo, para você viver espiritualmente, você tem que aguentar calado as coisas, você tem que suportar o peso da vida, né? Sei lá, sua coluna já está toda torta, mas você tem que ir lá suportar. A alma resmungando por dentro, guardando resmungos, né? Que você não pode reclamar. Não é isso. Suportar na Kabbalah é algo visto como passivo. É você aguentar com amargura uma situação que não é a desejada. Né? É mais ou menos aquela coisa, eu estou aqui porque eu não tenho opção, então eu tenho que suportar. Carregar, por outro lado, que é o que a gente está falando nessa semana, é algo ativo. É quando você olha para o peso de algo que a vida te deu, para o peso de uma tarefa, para o peso de uma função ou de um objeto, e você diz, tá bom, eu vou levar isso, mas eu vou levar do meu jeito, eu vou levar com dignidade, eu vou levar com consciência, percebe? Por isso que é ativo. E aí você também fala o seguinte, se eu não puder transformar, pelo menos eu não vou me deixar azedar por dentro. Eu escolhi carregar aquilo, então parte do meu livre-arbítrio, ao contrário do suportar. Então é exatamente isso que a palavra nassó quer ensinar. O mesmo verbo que descreve o ato de carregar o fardo, por exemplo, é o verbo que descreve o ato de elevar a alma. Né? Porque na Torá, e especialmente então na Kabbalah, não existe muita separação entre isso, entre peso e luz, eu diria. Entre esforço e ascensão, entre você carregar certas coisas e poder se elevar. De outro modo, a gente poderia dizer que é no carregar que a alma cresce. E isso serve então para tudo na vida, claro, não só para levitas. Né? Muitas vezes a gente tem uma reclamação, a gente fala, nossa, mas minha vida tá, sei lá, tá assim assado, tá com muita coisa, muita responsabilidade, muita coisa para fazer, tudo em cima de mim, parece que eu sou a única pessoa que faz. De certo modo, a gente deveria pensar, bom, ainda bem, né? É sinal que eu posso fazer isso. É sinal de que eu estou nesse modo nassó, nesse modo carregar. Você está carregando um monte de responsabilidades porque você é uma pessoa responsável. E por isso mesmo, isso está te elevando. Tá? Agora, de novo, com aquele parêntese, né? Tem que tomar um cuidado para não confundir as coisas. Não é você falar, bom, então tá tudo ótimo, meu Deus, como minha vida tá pesada, amém. Né? Não é aceitar tudo e se submeter de maneira calada. Senão você cai no suportar. É uma linha tênue, percebe? Veja que a espiritualidade não é sobre você virar capacho de sofrimento. Não é você ficar falando, tá ótimo, vou aceitar porque Deus quis, porque a vida mandou, então pronto. Não, você pode, e como a gente falou, você deve reclamar às vezes. Você pode sem problema falar, isso aqui tá difícil, você pode chorar, você pode lutar contra. E aí a questão é o seguinte, o que a Torá vai pedir é que você não pare nessa reclamação, que você não pare nesse choro.
que você use isso como uma ponte para uma decisão. Então, se aquilo está te incomodando, você tem duas opções. Você vai falar, bom, ou eu agora então vou usar isso para minha elevação de maneira consciente, ou não é para mim, eu vou cair fora, né? E não quero isso para minha vida. Mas o problema é quando você fica só na reclamação, percebe? Se você usar aquilo como ponte para ação, ponte para transformação, para uma oração de verdade, aí você está no modo carregar. Veja que, ao longo da história, Moisés reclama da missão dele, frente a Deus, né? Tendo que suportar, entre aspas, não é suportar, carregar o povo de Israel. Os profetas reclamam, até o rei Davi, né? O rei Davi reclama. Mas o que acontece? Eles reclamam e não se vitimizam. Né? Eles reclamam para despertar o céu, vai dizer a Kabbalah. Eles reclamam para conseguir uma luz, para abrir um caminho naquilo que eles decidiram carregar, naquilo que eles optaram por carregar. Então, você não precisa aceitar tudo o que acontece, né? Como eu falei, é a vontade de Deus, pronto. Então não posso reclamar, se eu reclamar eu sou uma má pessoa, não tem nada disso. Você pode sim olhar para o sofrimento e dizer algo do tipo, Deus, isso aqui tá pesado demais, por favor me dá uma mão aí, porque desse modo tá ruim. Né? Me dá uma força, me mostra o que eu posso fazer com isso. Essa é a aceitação ativa, né? Esse é o carregar, essa é a aceitação que transforma. Né? Então isso é carregar com fé e não só suportar com resignação. Agora, com isso a gente vai para o segundo ponto, que é a continuação direta disso, os levitas. Na Parashá, Moisés vai contar aos filhos, né, das tribos levitas, de Gershon, de Merari, de Kehat, e cada um vai ter a sua função dentro do tabernáculo. Aí, aqui vem um detalhe cabalístico. Né? Repare que a porção está falando dos levitas, e eles vão trabalhar no tabernáculo, mas os levitas não eram sacerdotes. Né? Eles não faziam a bênção. Eles não acendiam, por exemplo, a menorá, o candelabro. Eles não ofereciam sacrifícios. Eles eram auxiliares dos sacerdotes. Então, eles não faziam nada dessas ações principais, mas eram eles que carregavam o sagrado. O que significa isso? Significa que nem todo mundo precisa aparecer para ser fundamental. Significa que tem gente que é o suporte da espiritualidade e só por causa dessas pessoas a luz acontece. Vê um exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui de uma sinagoga, mas você pode ampliar isso para qualquer grupo, basicamente. Numa sinagoga você tem assim, o cantor, você tem o rabino, você tem uma pessoa que lê a Torá, tá ótimo. Mas se você não tiver também quem limpa, quem abre a porta, quem traz a comida do Kiddush, né? da santificação, não tem sinagoga que funcione. Os levitas são exatamente isso, entendeu? O levita, ele não é o rabino, ele não é o cantor, ele não é a pessoa que está lá na frente lendo a Torá, mas eles são os que garantem que o tabernáculo está pronto, está funcionando, está fluindo, que está tudo no lugar quando você precisa. Eles são, de certo modo, como se fossem os encanamentos espirituais por onde a água da presença divina passa. E isso é muito legal, porque lembra a gente de uma verdade importantíssima. Não existe papel pequeno no serviço divino. Né? Não existe cargo menor, como a gente fala, sei lá, em Hollywood você tem o cargo coadjuvante, né? Tem gente que acha que é um papel menor, não tem isso. Cada um de nós, se fizer a sua parte com consciência, se carregar a sua missão com consciência, está carregando o próprio tabernáculo. Né? Então tem gente que às vezes também fala assim, nossa, mas eu queria fazer tanto mais por Deus, né? Sei lá, eu queria ser um erudito da Torá, eu queria saber hebraico, eu queria rezar bonito. Não precisa nada disso. Né? Basicamente você pode falar assim, você já cuidou da tua família hoje com amor? Você já arrumou tua casa hoje com carinho? Você já escutou alguém com paciência? Você já fez o que tinha que fazer na tua vida com alegria? Então pronto, você já foi levita. Você já está carregando o sagrado e você já está servindo a espiritualidade. Bom, e aqui eu poria talvez mais um segredinho, vamos chamar assim, um segredinho cabalístico. A gente vive numa geração que cada vez mais quer muito se elevar, mas não quer carregar nada. A metáfora é, o pessoal fala, a pessoa quer ver a vista lá do topo da montanha sem subir a montanha, né? Mas basicamente o que Deus diz, com todo o amor do mundo, é assim, olha, carrega. E aí no carregar eu vou te levar. Então é por isso que Nassau é uma das palavras mais profundas da Torá, eu diria. Ela junta essa ambiguidade que a gente começou a falar no vídeo. O peso de carregar, né, ativamente, e a ascensão, no mesmo gesto. Então o convite basicamente é isso, né? Primeiro, eu diria, o que você anda carregando na sua vida no sentido negativo, no sentido que a gente pôs aqui como suportar. Isso aí talvez você tenha que tirar da tua vida, tem que rever. Segundo, o que você carrega na tua vida, que é carregar, é um peso, mas você pode melhorar o modo com que você carrega.
né? Inclusive eu falei, você pode reclamar, mas como é que você pode usar isso para te trazer mais luz, né? Quais são as coisas que você carrega hoje que poderiam transformar em espiritualidade a tua vida? Talvez seja no trabalho, na tua casa, nos teus desafios, os cansaços que você tem, até às vezes uma pessoa difícil que Deus botou do teu lado, na tua convivência, né? Seja o que for, é você perceber, eu estou carregando do melhor modo, eu estou carregando com consciência, ou eu estou só suportando, ou como é que eu posso transformar essa situação? Porque provavelmente ali você tem um ponto para descobrir a tua elevação. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.